Agora vamos conhecer histórias inspiradoras de empresas que estão fazendo a diferença no mundo dos negócios. Então, trago aqui ao palco agora para conduzir o painel Inspiração, Experiências Empresariais, a mediadora Carolina Parente. Carol, cadê você? Seja bem-vinda. A Carolina ela é advogada internacional, embaixadora master do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa. Aliás, todas as mediadoras, né, Carolina, do Conecte-se, são embaixadoras masters do clube. Eu sou também, com muito orgulho. E veja como vale muito a pena ser master do clube. Muitas aqui podem ser embaixadoras, podem se conectar com o clube, fazendo a adesão à associação. Temos ali uma mesa onde as mulheres estão recebendo cada uma para tirarem dúvidas. Então, se vocês quiserem internacionalizar seus negócios ou fazerem conexões com mais de 19 países, vale muito, muito a pena fazer parte do clube. E acontecem reuniões online, presenciais. O clube tem parceria com Lady Diamond, que é a nossa plataforma aqui em São Paulo. Então, conexões com mulheres do mundo todo. Carol, a Carolina irá chamar um dos componentes desse maravilhoso painel. O painel terá 80 minutos, é isso? Ou diminuímos? Bom, não sabemos. Se estiver rendendo, a gente vai estender. E você vai chamar os participantes? Então, por favor, o microfone é seu. Então, boa tarde. Ai, mas foi muito fraquinho. Boa tarde, mulheres. Cadê as mulheres daqui? Tem mulher aqui? Cadê a delegação do Ceará? Depois eu vou saudar todas as delegações. Quero agradecer a presença de vocês. Hoje eu tenho super convidadas aqui nesse painel. É um prazer estar com vocês aqui no 4º Congresso Global de Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa. Nós vamos mediar esse painel inspirador sobre experiências empresariais e institucionais. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir histórias fascinantes de liderança, desafios e conquistas de profissionais que são referências em suas áreas. Vamos explorar, então, não apenas as trajetórias individuais, mas também os impactos que elas geram em suas comunidades e setores. Agora eu gostaria que todas ficassem de pé para receber as minhas painelistas de hoje. Coloca uma música bem animada para a gente, por favor. Vai a música? Palmas! Eu quero convidar Maísa Dores, nossa primeira painelista, jornalista formada pela PUC São Paulo com MBA pela FECAP e especialização em gestão de processos comunicacionais pela USP, neurocomunicação pela PUC Paraná e MBA em marketing pela Langara College. Com mais de 20 anos de experiência em grandes multinacionais, Maísa chegou ao cargo de diretora de marketing em grandes multinacionais, inclusive diretora de marketing da Globo. Atualmente ela reside no Canadá e atua como mentora de empresas e empresárias através de narrativas estratégicas para posicionamentos e vendas. Desenvolveu o programa Storytelling Me, além de oferecer cursos online e programas corporativos de neurocomunicação para impulsionar as vendas. Palmas para Maísa. Bem-vinda, Maísa. Agora a nossa próxima painelista é a querida Paula Cibolani. Bem-vinda, Paula. Paula é advogada e professora com mestrado em Direito das Relações Sociais pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo e mestrado em Direito dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista em Direito Previdenciário Internacional, Paula ocupou cargos de liderança na área jurídica no Brasil. Atualmente ela reside no Canadá, onde atende a comunidade brasileira em seu próprio escritório de advocacia e atua como professora convidada em universidades. Bem-vinda, Paula Cibolani. Palmas, por favor. A nossa próxima painelista e convidada é a queridíssima embaixadora Geliane Mostaço. Bem-vinda! Palmas!
Especialista em finanças com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, atuou em grandes bancos e como consultora organizacional. Desenvolveu uma visão ampliada de processos de negócios, resoluções de problemas complexos e transformação digital. É administradora com MBAs em gestão de processos, gestão empresarial e investimentos, além de ser pós-graduada em educação financeira. Geliane criou a metodologia Nutri, que capacita mulheres a alcançarem a independência financeira. É palestrante internacional, escritora e colunista da EA Magazine, na coluna de educação financeira, além de ser embaixadora master do Clube de Mulheres de Negócios em língua portuguesa e líder do Núcleo São Paulo. Seu lema é Nutrir suas finanças é cuidar do seu futuro. Bem-vinda, Geliane. Vamos lá, a nossa próxima painelista é a queridíssima Juliana Fará. Bem-vinda, Juliana! Juliana é presidente da Comissão Semeadoras do Agro da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e do Sindicato Rural de Mineiros do Tietê. Além disso, ela é produtora rural, empresária, membro do Conselho Superior Feminino da Fiesp e do Conselho Consultivo das 100 Mulheres Líderes Globais. Juliana também integra o Comitê de Mulheres do Agro da OBME, o Comitê de Mulheres da Sociedade Rural Brasileira, a Comissão de Mulheres Empreendedoras do Sebrae São Paulo e a Comissão Nacional das Mulheres do Agro da CNA. Bem-vinda, Juliana Fará. Palmas! A nossa quinta convidada, diretamente do Canadá, queridíssima Juliana Lima. Miami, perdão. Todas do Canadá. De Miami, palmas. Veio diretamente para participar do Conecte-se conosco. Ela é mentora em liderança certificada, pós-graduada em estratégia de negócios e fundadora da Leader New. Líder de equipes no mundo corporativo em tecnologia no Brasil e nos Estados Unidos por mais de 20 anos. Ela vai abordar tópicos como a liderança começa em você e transformar a liderança em poder. Bem-vinda, Juliana Lima. Palmas, as palmas estão fracas. Esse é o melhor painel, mais animado. Desculpem as demais painelistas. Agora a nossa queridíssima Ana Paula Rocha, que está em Vancouver, Canadá, vai participar conosco. Ela é estrategista de marketing com mais de 25 anos de experiência em grandes empresas como Petrobras e Icatu. É fundadora da Evolution Strategy Consulting e criadora da mentoria Marketing Map, um programa que auxilia empreendedoras a conquistarem clareza e autonomia para gerenciar suas próprias estratégias de marketing. Seu trabalho se concentra em transformar conhecimento em segurança para a tomada de decisões, permitindo que negócios cresçam com confiança. Bem-vinda, Ana Paula Rocha, mesmo online. E para fechar o nosso painel com chave de ouro, bem-vindo entre as mulheres, o Wellington Souza. Bem-vindo! Ele é fundador e diretor da W Souza Marcas e Patentes, empresa especializada no registro e gestão de marcas e patentes. Com a trajetória empreendedora marcada pela busca constante por inovação e proteção empresarial, o Wellington se tornou referência no setor, ajudando empresários a resguardarem seus ativos mais valiosos e suas marcas. Seu propósito vai além do mero registro, acredita nas construções de histórias sólidas e na segurança jurídica para o crescimento sustentável dos negócios e em estratégias de proteção de propriedade intelectual para empresas. Com ampla experiência no setor, o Wellington auxilia empresários a garantirem a segurança jurídica e a longevidade de suas marcas, evitando prejuízos causados pela falta de proteção legal. Bem-vindos! Bem-vindo a todos! Então, como já viram, nosso painel está riquíssimo. Falaremos de experiências empresariais no Brasil e no mundo. Nós temos painelistas de todos os lugares do mundo aqui, brasileiros que desbravaram e que fizeram e fazem sucesso onde estão com seus negócios. Vou falar daqui ou tem outro microfone? Tem um outro? Ela que é a nossa jornalista. Para começar esse momento super especial, Maísa, você trabalha com storytelling, certo?
Certíssimo. A gente combinou ali para eu dizer direito, tá? Tá certíssimo. Você trabalha com storytelling para negócios, né? Mas para muitas empreendedoras, contar a sua própria história parece ser desafiador. Por que isso acontece? Como é que você as ajuda a superar essa barreira? Bom, primeiro, obrigada por estar nesse painel, pelas convidadas e todas as participantes. É um prazer, uma honra estar aqui hoje. Basicamente, quando a gente fala de compartilhar história, e a gente tem esse mito, a gente acha que é sobre compartilhar conquistas e vitórias. Mas, na verdade, ela é o final da história. A parte que mais nos conecta um ao outro são os percalços. Então, acredito que uma das barreiras que as empresárias, que nós, empreendedoras, a gente enfrenta, é que a gente talvez pense que a gente precisa ter histórias de sucesso para contar o tempo todo. E não é sobre isso. A realidade é que a gente precisa contar as histórias que não deram certo e o que eu fiz quando eu estava passando por aquilo. Porque isso, sim, fala sobre a minha resiliência, sobre os meus valores e sobre ir em frente com relação ao que eu estou fazendo e com o público que eu estou lidando. Isso passa confiança, até porque constrói o ponto focal de toda boa comunicação, que é a conexão emocional. Então, toda vez que eu quiser fazer qualquer tipo de interação, pode até mesmo ser na própria questão da venda, que eu for por fatores racionais, eu não estou me conectando. Quem aqui gosta de ler manual, de compra um negócio e vai ler o manual? Ali estão características, as features, né, do produto. Muita gente larga de lado. Apple entendeu isso, inclusive. Você não pega um manual para ler. Você se relaciona com a emoção que aquele produto te passa, a história que ele conta. E assim será, né? É a conexão emocional, é sobre fazer essa conexão, rever isso. Porque o seu discurso de venda é a história que você vai contar daquilo que você faz. Como que você chegou até aquilo, por que você resolveu trabalhar com isso, por qual motivo você pretende ajudar na área que você está ajudando, em que aquilo calou fundo em você, para então você querer oferecer aquele serviço. Porque a gente já teve em situações, por exemplo, de contratar pessoas, e às vezes a gente chegou, ou um candidato, né, muitas já foram executivas, eu mesma já passei por situações de contratar funcionários. Às vezes você tem um empate técnico e desempata por aquele que teve mais condição de criar essa ponte emocional e trazer a venda daquilo que ele está fazendo para você, das características dele, do valor dele, mas a forma como ele fala, é como ele se conecta, é o que ele traz para essa conversa. Então, numa situação de venda, é muito importante a gente parar para ouvir, para você poder endereçar aquilo que você vai tratar. Não é sair fazendo o seu pitch. Eu até tenho um pouco de reservas com relação ao pitch. Eu gosto de mini histórias. Eu gosto de contar coisas que são, às vezes, até um pouco pessoais minhas, sabe? No Canadá é difícil um pouco fazer isso, porque, né, no Canadá as pessoas não são tão abertas, mas estão ficando, porque eu não ligo, eu saio falando mesmo. Não estou nem aí. Eu conto as coisas, o povo fica de cara, mas a gente vai criando, porque existe um item muito importante nisso, que é que o ser humano ele age por padrões. E é por isso que eu busquei o caminho da neurocomunicação. Porque quando você entende o padrão do comportamento e de como as pessoas reagem às mensagens, fica mais fácil. E você precisa entender esse jogo para jogar bem esse jogo, para você endereçar bem as suas mensagens, para você vender melhor. Porque não é sobre fazer o pitch de vendas. É sobre escutar a pessoa, ver o que ela traz, e aí você contribui com a tua experiência. Que experiência que você traz sobre aquilo? E aí você vai contar mini histórias. Mas eu vou ficar contando a história da minha vida? Não, não é sobre contar a história da sua vida. Pode ser também, mas não necessariamente, quase nunca. Mas quando você sabe a história que você traz, além de você, inclusive para quem gosta de vender e tem dificuldade com precificação,
Quem geralmente tem dificuldade de precificar é porque não sabe os seus valores, porque não entendeu o quanto você precisa honrar lá para trás para você colocar o valor no teu preço. Então, você tem um medo de precificar, um medo de vender, porque você não olhou para trás. Porque quando você olhar para trás, que é o nome do meu livro, inclusive, quando você olha para trás, você faz essa recuperação, esse resgate dessa linha do tempo, e aí você começa a endereçar melhor a sua mensagem. Aí a gente vai ocupar o primeiro ponto dessa metodologia que eu trago, que é a assertividade. Aí você vai acessar o segundo ponto, que é do programa Storytelling, que é a autenticidade e depois a autoridade. Quando você passa por esses 3 As, você chega, então, na audiência. Qual? Aquela de milhares de seguidores? Talvez não precise. Eu tenho menos de 5.000 seguidores e eu vendo lá. E não é sobre o número de seguidor, é sobre a audiência qualificada. E você qualifica isso como? Por meio de uma comunicação bem endereçada, emocional, e que fale com o coração da pessoa. A minha marca, inclusive, ela tem essa questão do coração, que eu acho que o designer fez um trabalho primoroso. Eu contei a minha história para ele, por isso que ele acertou. A gente precisa contar a nossa história para o designer fazer a marca bem feita também. E ele acertou tão bem porque ele fez o coração em formato de balão de comunicação. E o que eu vendo é comunicação emocional. Então, e essa história da comunicação emocional é algo que os gregos já defendiam, que a comunicação efetiva é aquela que vai do coração para o outro coração. E se eu aqui ficasse falando um monte de glórias sobre o que pode ter acontecido na minha vida, eu me afasto, eu não me aproximo. Mas se eu falar os tropeços que eu tive, o povo vai falar, gostei daquela mulher. Aquela mulher lá, ó. Então, eu vou aproveitar que você está dizendo isso, que gosta de falar de você, e te fazer uma pergunta. Posso? Claro, fique à vontade. Por que você decidiu trabalhar desse modo? Criar esse modo de trabalho, a neurociência? Porque, primeiro, foi um fator muito pessoal. Eu olhei para a minha própria história, e eu poderia ter contado uma história muito triste da minha história. Infelizmente, vai dar tempo de eu contar. Mas, basicamente, eu passei por 2 casamentos. Os 2 foram super mal-sucedidos, mas me deixaram grandes heranças, né, que são minhas 3 filhas. E eu lembro que uma vez minha mãe olhou para mim e falou assim, filha, quem vai querer agora uma mulher separada, 2 casamentos, 3 filhos? Eu falei, ai, mãe, alguém há de querer, oxe. Vamos seguir a vida aí. Então, e a minha mãe é uma graça, eu amo ela, a gente se dá super bem. Se eu tivesse comido aquela pilha, entendeu? Então, assim, é sobre como a gente interage com a nossa própria história. Que história que a gente conta da nossa própria história? Para depois, passado 21 anos, eu casar com o amor da minha vida, porque sonho não tem prazo de validade. Então, é a história que eu contei da minha própria história para mim mesma. E no programa a gente faz isso. O programa Storytelling, ele recupera o que você viveu, a gente vai entender o que você viveu, vai endereçar isso para tornar suas mensagens mais entregáveis e emocionais para o público que você quer entregar. E qualificar essa audiência. E eu quis fazer isso por esse motivo. Então, qual é o único conselho para as empreendedoras que querem se destacar no mercado usando a sua própria história? Eu acho que, basicamente, você olhar para trás, você saber uma coisa que a Rijarda fala muito, a gente já pagou os preços. A gente já pagou todos os preços. Então, trabalha teu merecimento, olha para trás, olha para a tua história, entende que você veio aqui para ser a cabeça e não para ser a cauda. Entenda isso. E eu fiz questão de deixar também como agradecimento de participação desse painel, que estou muito grata de estar aqui por tantas coisas. Tem um QR Code aqui para vocês acessarem uma aula que eu fiz, como você conta a sua história em 6 passos. Eu vou deixar depois no link da minha bio, eu acho que é o maisa.doris. E eu vou ter a grata satisfação de falar mais sobre isso com todas. E é isso, é olhar para trás e realmente reconhecer o seu valor, porque
há muito, e não se comparar, né? Porque esse é o grande percalço de toda a história. Você se perde da sua história quando você se compara. Então, olha em você, olha para trás, olha para dentro, para seguir em diante. Muito bem, muito obrigada. Nosso painel continua. Eu queria conversar com Paula. Aliás, estamos todos juntos aqui. Paula Civulani. Paula é advogada, só para lembrar para vocês. Paula é advogada e professora, e hoje ela reside no Canadá e atua no Canadá. Como é que foi isso, Paula? O que te fez decidir fazer essa mudança, essa transição de carreira? Bom, primeiro vou agradecer. Segundo, dizer que é muito difícil falar depois da Maísa. Ela é uma querida. Eu sigo o programa dela, então eu sei o que eu estou falando. Mas eu vou contar minha história, porque quando a gente segue alguém, a gente aprende com essas pessoas, né? E o meu ponto é, eu fui ao Canadá com um propósito. Em dezembro de 22, a minha filha me mandou uma mensagem, com 23 anos de idade, me disse assim: mãe, eu tenho câncer, eu não consigo falar. Eu tinha que largar tudo, porque eu tinha uma condição muito confortável como advogada no Brasil, mas, efetivamente, eu não ia deixar minha filha no Canadá sozinha, apesar de pedir muito para ela vir para o Brasil, para tratar no Brasil. Ela optou por ficar lá. E eu pensei o seguinte: pego minhas coisas, fecho minha mala, estou indo para lá e vou acompanhar esse tratamento do começo ao fim. Bom, 3 dias depois, a minha mãe foi internada na UTI, com um problema grave de pulmão, e eu sou filha única. Então, eu não sabia se eu corria para o Canadá, se eu socorria a minha mãe e ficava com ela aqui, e não sabia realmente o que eu ia fazer da minha vida, o que ia acontecer. Passado uns 10 dias, mais ou menos, a minha mãe com uma pneumonia muito grave, com um pulmão já sem funcionar, minha filha me liga, eu na UTI com a minha mãe, e ela fala assim: mãe, recebi o resultado de um dos exames, eu não tenho metástase. E eu falei: ai, que bom, Tainá, que coisa boa, que notícia boa. A minha mãe acorda e fala assim: a Tainá está bem? Eu falei: tá bem, está ótima. Ela falou: não, ela não está, não. Eu chamei o médico, falei: minha mãe acordou. Ele voltou para o quarto e falou: não, ela está dormindo ainda. Bom, fiquei lá tentando mexer para ver se ela acordava de novo, não falou mais nada, fui para casa. No dia seguinte, ela já estava com a cama um pouquinho mais de pé. Aí ela me perguntou: e a Tainá? Eu falei: a Tainá está bem. Ela falou: não, não está, mas eu vou ficar bem, você vai cuidar dela. Deu 5, 10 dias, minha mãe já estava no quarto, com alta praticamente liberada. Peguei minha mala, fechei, fui para o Canadá. As minhas primas se comprometeram a cuidar dela. E a minha mãe está ótima, tá? Até hoje. E fui para o Canadá cuidar da minha filha. Chegando lá, a minha função, segundo a médica, era fazer ela comer. O caso dela era grave, era um câncer de mama, e tinha que comer porque era muito agressivo e ela precisava ficar internada pelo menos 6 meses durante a químio, a não ser que ela comesse. Bom, eu sei fazer 4 pratos, eu sabia, porque hoje eu estou ótima, estou craque. Melhorei, não sei como me desenvolvi nessa área, mas passei a cozinhar. Tinha dias que eu fazia 4 pratos diferentes para ela provar, ela voltava para o primeiro para comer alguma coisa. Dos 6 meses que ela precisava ficar internada, ela ficou 2 dias. Eu acho que eu cumpri o meu papel nesse momento. E aí eu pensei: o que eu faço agora? Porque a minha filha teve uma melhora excelente, o tratamento ia continuar no Canadá, eu queria estar lá com ela, a nossa decisão era mudar para o Canadá, eu, minha filha, meu marido, pensamos nisso. E o que eu faço? Eu sempre fui advogada. Eu acho que desde os meus 18 anos, quando eu entrei na faculdade, eu me via como advogada. Eu não podia, efetivamente, advogar no Canadá, porque existem regras. E eu comecei a pesquisar e verificar o que faltava no mercado e o que eu podia fazer. E eu descobri que o planejamento migratório é uma coisa que ninguém faz. E planejar é extremamente importante. Então, eu comecei a tratar da questão do planejamento previdenciário. E depois eu evoluí para o planejamento tributário.
e o meu atendimento focou nisso. E eu consegui me sustentar no Canadá com o dinheiro vindo dos meus atendimentos. E eu vi que dava para desenvolver esse negócio. Então, eu passei a desenvolver a minha atividade assim, ou seja, eu descobri um caminho para isso. E eu vejo que é um caminho extremamente importante, porque o nosso grande problema, e é um problema que eu enxergo para nós brasileiros, é não nos planejar. E quando a gente pensa em sair do país, o planejamento é obrigatório. Não tem como nós não pensarmos. Então, para vocês terem uma ideia, eu aposentei pessoas no Brasil que estavam no Canadá. E elas passaram a receber valores. Uma das minhas clientes falou, Paula, agora eu vou voltar para Búzios. Melhor coisa, né? 6 meses no Canadá no verão, 6 meses em Búzios, a vida está feita. E bastava um planejamento previdenciário. Ela já tinha idade, tempo de contribuição e salário de contribuição alto no Brasil para atingir o teto. Então, assim, o que é isso? Tudo bem, o caso dela foi falta de planejamento, mas foi sorte de descobrir como fazer. Então, ela buscou os meus serviços, conseguiu um caminho para chegar nisso e achou uma solução para a vida dela. E eu também achei uma para mim no Canadá, que foi desenvolver a minha atividade profissional, ou seja, continuar sendo advogada. Então, eu continuo atuando como uma advogada internacionalista. Algum tempo eu preciso passar no Brasil, porque eu também atuo no Brasil, mas eu tenho essa condição de ser uma nômade, né? Então, é muito chique isso, né, gente? Olha só, perfeito. Acho o máximo. Só para completar o que você está dizendo, então o que é preciso para considerar um planejamento migratório, nesse caso? Bom, o planejamento migratório ele é muito complexo, tem várias etapas, mas uma das etapas é você planejar a tua condição financeira, a outra é você planejar o seu suporte. Então, quando a gente chega em outro país, a primeira regra que dizem para a gente é não procurem os brasileiros. E eu vou dizer o contrário, procurem. Porque é aí que nós temos a nossa rede de apoio. É aí que a gente tem condições de se fortalecer. E foram muitas brasileiras, foram muitas amigas que me apoiaram num momento tão difícil da minha vida. Eu mal conheci aquelas pessoas, e eu sei que elas são as minhas amigas mesmo. Então, isso é um ponto extremamente importante. Procurem os brasileiros quando você chegar fora. Óbvio, a gente tem pessoas boas e não boas em qualquer lugar, mas procurem. A gente encontra aqueles que são próximos da gente. Então, quais são os conselhos que você daria aqui para as mulheres que desejam expandir suas carreiras internacionalmente? Primeiro, não desistir dos seus sonhos, não desistir daquilo que você faz, não buscar o caminho mais simples. Muitas vezes a gente vai atrás daquilo que é mais fácil de resolver, é mudar de carreira mesmo não gostando. E se você vai transitar de carreira, mudar de carreira, muda para aquilo que você sonhou, para aquilo que você gosta, para aquilo que você se identifica efetivamente, né? Ninguém está preso a nada. Então, eu acho que buscar conhecimento, buscar meios de achar aquilo que a gente gosta é extremamente importante. E aí eu tenho algumas frases que, para mim, são muito importantes. Então, o primeiro é que o conhecimento ele é a chave da sobrevivência. E, com ele, a gente encontra aquilo que a gente efetivamente busca. E a segunda frase é: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Maravilha. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Exatamente. Porque a gente precisa estar em constante mudança. Concordam? Exato, com certeza. Será que alguém já pensou? Por que está aqui? Quando a Maísa falava e você começou a falar, veio aqui à minha mente, será que alguma mulher que está aqui já parou para pensar por que está aqui? Qual o objetivo de estar aqui? Que faz parte do que você colocou, né? Tudo tem um propósito, o Elton falou mais cedo. Tem nada de graça, tudo tem um propósito. Que a gente possa sair daqui mais sábias, mais preparadas para o que tem por vir, que virá muito.
Muito obrigada, Paula. Eu só quero concluir dizendo que a minha filha está ótima, o tratamento foi perfeito. Maravilha, palmas! Vamos ficar aqui torcendo. Geliane, querida, você que é especialista em finanças, o tema da Geliane é super importante. A Rijarda sempre diz para a gente que a principal liberdade, deixa eu dizer errado, não. A primeira liberdade é a financeira, vocês sabem disso? E a Geliane fala disso, né, para a gente. Geliane, por favor, diga para a gente sobre... Você sabe que muitas mulheres têm dificuldade com a vida financeira, né? Foram décadas que se dedicam ao trabalho, à família, os desafios. Mas aí acontece que a mulher sempre acaba deixando um pouco as finanças de lado, em segundo plano. Qual foi a sua virada de chave para perceber que precisava cuidar do dinheiro? Boa tarde a todos. Alô? Alô? Pode falar. Boa tarde. Bom, começando pelo clube, né? Quando eu entrei no clube, foi esse lema que eu falei, é aqui que eu tenho que entrar. Faz todo sentido, porque é com que eu trabalho, né? Então, a minha carreira, né, falar de histórias, a gente vai contar histórias, né, mas aí um pouco das histórias delas conecta com a minha também. Eu sou formada em administração, então, por 30 anos, eu trabalhei no mundo corporativo em bancos. Era um mundo ainda, né, muito masculino, então, rodeado por homens. Só que eu não era da área de finanças, eu era da área de projetos. Na verdade, eu resolvia problemas. Então, tinha um problema, eu tinha que ir ali com a equipe, identificar e resolver, e dar soluções aos problemas. E aquela história, a gente trabalhava 14 horas por dia, me separei quando meu filho tinha 3 anos, então eu optei por morar perto da minha família. Então, eu me sacrifiquei para atravessar a cidade, né? Eu trabalhava lá em Osasco, moro aqui na Zona Sul. E por 30 anos eu vivi, né, nesse mundo corporativo, trabalhando. Tive que me manter, porque divorciada com o filho, então eu era provedora, né, então eu tinha essa responsabilidade com o dinheiro, mas eu não cuidava do dinheiro. Né, então, o que é cuidar do dinheiro? É a gente se planejar, é se organizar, é olhar lá na frente, que a gente passa muito rápido. Quando eu já vi, eu já estava com 40, depois que eu fiz 50, foi a virada de chave. Porque aí no mundo corporativo, 50 já está velho, né? A gente fala muito de etarismo hoje em dia. E não mais, porque o mundo está mudando. Os homens e mulheres estão vivendo mais, né? A faixa etária, 2070, vai ser mulheres, faixa de 86, homem de 81. E até mais, a minha mãe acabou de completar 89. Então, quando eu fiz 50, eu falei, opa, terei mais uns 30 e poucos anos pela frente. Né? E o mundo corporativo, uma hora vai encerrar, é um contrato de fim. E eu não parei para pensar durante esse tempo num plano B, numa alternativa. Então, até fiz uma economia, né? Previdência privada. Quando eu tinha 21 anos, o pessoal faz uma previdência privada. Eu nem sabia o que era isso. Vou fazer previdência privada. E realmente é o que salvou, né? Porque durante 30 anos você percentual do seu dinheiro lá investido e a empresa pagava outro percentual. Então, quando eu fiz 50 anos, eu percebi que eu tinha que tomar uma definição. Eu estava já num cargo de gerência, né? Então eu poderia chegar a um nível de diretoria, mas se eu já não tinha tempo para cuidar de mim, da minha saúde, da minha família, se eu trabalhava 14, eu teria que trabalhar no mínimo uns 16. Eu falei, o custo está ficando muito alto. E por quanto tempo mais? Sei lá, mais uns 5 anos? E aí, naquele momento, eu falei, não, acho que está na hora de eu dar uma virada de chave. Aí optaram por um plano de demissão, né? E o que foi, acho que o que me motivou a dar esse passo e ter coragem, porque aí um plano de demissão eles te dão um pacote de benefícios. Eu fiz uma conta e falei, isso aqui dá para me manter se eu deixar o dinheiro guardado ali numa coisa bem básica por 7 anos. Eu vou conseguir fazer alguma coisa por 7 anos para ganhar dinheiro e me manter, né? E aí, naquele momento, eu saí, então, vamos que vamos. E na época eu falei, não quero mais trabalhar no corporativo, cansei, é um mundo difícil, né, muito competitivo, mas também não sabia o que ia fazer. Primeira coisa peguei aquela grana de uma vez, né, de 1 ano e meio, mais rescisão e tal. Caraca, o que eu faço com isso aqui agora? Falei, cara, eu trabalhei em banco e não tive a ideia de me aprofundar em investimentos. Vou estudar investimentos. Porque também a minha vida inteira, tudo que eu fiz, eu penso, eu estudo isso que vai servir para a minha vida e para o meu trabalho. Eu procuro
custo-benefício, né? Aproveitar para as duas coisas. E nisso, eu falei, vou fazer MBA de investimentos, vou aprender a mexer com isso. E aí foi a segunda virada de chave. Eu falei, cara, todo mundo tem que aprender a investir. Né? Não estamos falando aqui que tem que saber o detalhe dos investimentos, mas entender a importância de você guardar, se organizar, guardar e construir a sua liberdade financeira, porque a gente constrói a liberdade financeira. Né? Então, eu vou estudar para me manter, para entender. Só que nisso eu falei, eu vou trabalhar um período com isso, vou entender como é esse mercado. E é um mercado que estava bombando, ainda está, né, de assessoria. Entrei. Só que aí estava indo tudo bem. De repente, o que eu percebi? Que ali eu comecei a virar um gerente de banco. Eu já sabia o que era, não era gerente de banco, mas eu sabia como era. Então, assim, eu estudei, me formei, me capacitei para ajudar pessoas, e não para eu enfiar produto, para eu ser obrigada a oferecer um produto que não tem a ver com aquela pessoa, com o objetivo dela. Aí eu me desencantei e falei, não quero isso, não é isso que eu quero algo que eu possa ajudar pessoas. Nesse meio tempo, no clube, eu entrei em 2021, né, então eu conheci a maioria das mulheres que me conhecem há todo esse período, e eu comecei a entender que não era só a minha história de não ter medo de cuidar do dinheiro e de aprender a mexer com isso. Era de todas nós. A gente trabalha. Quem é que pega, organiza, olha, analisa, olha a fatura do cartão de crédito, está no limite, não vou usar mais. A gente, via de regra, acaba não fazendo isso, porque é uma coisa chata mesmo. Né? Controle é chato, mas é necessário. E nisso eu decidi, eu fui percebendo, no entorno do convívio das mulheres com quem eu conhecia, que faria mais sentido eu atuar ajudando, fazendo uma consultoria financeira. E aí onde uni o que eu era, né, eu era uma pessoa de resolver problemas. Vou pegar toda a minha técnica e experiência de 30 anos, que é todo um método, para ajudar a identificar e resolver problemas. Porque dinheiro ele é um problema, ou quando você não tem, ou quando você tem e não sabe o que fazer com ele. E aí foi onde eu me especializei e abri uma consultoria, né? Fui estudar educação financeira, justamente para poder ter toda a técnica. Então, eu estou há 2 anos já trabalhando com essa área de finanças, né? Principalmente ajudando as mulheres a entender que finanças não precisa fugir, ao contrário. A gente tem que encarar, entender para saber tomar decisão, para saber... Quando alguém te oferecer um investimento, você saber o que aquilo significa, se é bom ou não é bom para o seu objetivo. Muito legal. A gente sente que, quando você fala de vida financeira, muitas mulheres ficam se cutucando por aí. Eu fiquei só observando daqui. Não é assim? Porque mulher, o dinheiro da mulher, eu dizia isso esses dias já para o meu esposo, que é meu sócio. Está por aqui ele, só me fiscalizando. Vou dizer aqui umas coisas. Mulher, o dinheiro da mulher... ele é para distribuir. Vocês concordam comigo? Porque a mulher ela paga para o filho, paga para a mãe, paga o remédio do tio que está doente. É mentira? Cuida do cachorro, cuida da casa, manda comprar um negócio para passar no piso, cuida do cabelo. É para distribuir. Então, ao longo dos anos, quando você foi falando, eu fui lembrando. Eu, geralmente, ao longo dos anos, eu fui pedindo nas minhas orações a Deus, Senhor, me dá dinheiro para eu distribuir. Eu só estou querendo distribuir. Por favor, me dá lucro para eu distribuir. Porque, na verdade, nós somos só... A gente só repassa, o dinheiro chega... Eu posso estar ainda até contra a sua técnica, mas assim, eu estou colocando só a minha experiência. A gente só repassa, e esse repasse tem que ser com muito cuidado, né? Com muito carinho. O que você está fazendo? O que você está planejando para isso? No seu caso, como mulher, trabalhando agora no mercado financeiro, agora mais especificamente com educação financeira, você acha que as mulheres estão seguras para cuidar hoje das próprias finanças diante do mercado? Esse protagonismo já pode ser da mulher? Quais seriam os benefícios dessa mudança da mulher em cuidar do próprio negócio, do próprio dinheiro, na verdade? Eu sou meio suspeita porque eu sou ariana, eu sou uma personalidade forte e a vida inteira eu trabalhei resolvendo problemas. Então, eu não podia falar, não sei, eu vou aprender. Né? Assim como eu não sabia pintar quadro, eu fui aprender a pintar quadro porque eu achava bonito, na época eu não podia comprar, era caro. Então, eu entendo que todas nós podemos fazer o que nós quisermos. A gente tem que se especializar, a gente tem que entender, mas a gente tem capacidade de cuidar, sim. E não precisa ser especialista em investimentos. A gente precisa entender os fundamentos para saber tomar uma decisão.
Quem aqui não ouve né, as notícias, as informações de taxa de juros, Selic, IPCA, o que é isso? Então, isso tem tudo a ver com investimentos. Quando você entende a lógica da economia, macroeconomia, da política, você vai entender se aquele investimento que estão te oferecendo é bom ou não para aquele momento. Então, assim, capacidade toda nós temos, e eu acho que a gente, cada vez mais, a gente está se empoderando. Né? A mulher ela vai ocupar o lugar onde ela quiser. E ela não tem que terceirizar essa parte do dinheiro. A gente é boa para gastar. A gente também é boa para ganhar, mas a gente tem que ser boa para cuidar. Assim como a gente cuida de outras coisas, cuidar do dinheiro. É isso? Exatamente. A minha pergunta, ainda existe a ideia de que finanças e investimentos são temas complicados, ou você já até falou um pouco, ou apenas para os especialistas? Como é que a gente pode desmistificar isso e mostrar que qualquer mulher pode aprender e assumir o controle do próprio dinheiro? A gente está num momento muito mais fácil com a internet. Então, o que mais tem é informações. Né? Então, acho que é buscar livros, buscar conhecimento, é entender os fundamentos, né? Pegar um apoio. Muitas vezes tem gente que tem dificuldade de entender, assim como eu também tenho dificuldade de entender toda a parte de marketing digital, esse negócio de tráfego pago, mas é necessário, não é? Se a gente quer vender, a gente precisa vender. A gente quer ter um produto, a gente precisa vender. Da mesma forma, a gente tem que saber cuidar. Então, assim, nada é difícil. É o primeiro passo de você querer. E só me permite, que passou tempo, mas para falar um pouco da minha marca, né, Nutrição Financeira, nosso colega vai falar de marcas, eu deixei por último para explicar, né, por que nutrição financeira. E como a Maísa falou, todas nós temos uma história. Quando eu fui entender a minha história e resgatar o passado, a minha primeira formação foi nutrição técnica. Trabalhei um tempo, mas também achei que... Eu tinha 17 anos, acho que não é isso que eu quero. Mas eu fiz um curso pensando na minha vida pessoal, porque eu era péssima para comer, comia tudo errado. Quando eu aprendi a comer, aprendi a propriedade dos alimentos, aquilo eu trago para a minha vida até hoje. De vez em quando sai um pouco, como docinho e tal, mas faz parte, né? A gente precisa ser feliz também. Mas por que eu falo da nutrição? Porque se você se alimentar bem, você vai viver, muito provavelmente, sem doenças. Exceto quando é congênito, alguma coisa de catástrofe. Né? Mas você vai ter uma vida longa. E com o dinheiro é igual. Se você nutrir o seu dinheiro, você vai ter uma longevidade financeira, que é o que nós precisamos, porque vamos viver muito. Então, eu só queria encerrar com essa parte para entender que a nossa história, nós somos o que nós vivemos. Não adianta reinventar, né? Muito bem, muito obrigada, querida. Fica o chamado para cada mulher sair daqui pensando diferente sobre as suas finanças. Não é assim? Com certeza. Ali o contato da Geliane. Eu quero conversar com a queridíssima Juliana Fará. Ela que é a presidente da Comissão Semeadoras do Agro da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo. Tem muito mais para dizer dela aqui, maravilhosa. Mas bem-vinda, Juliana. Obrigada. Bom, boa tarde a todas. Quero agradecer a Rijarda mais uma vez, né? É o segundo ano que eu venho participar dos painéis desse belíssimo evento e falar sobre a mulher no agro, né? Que é um ambiente tão masculino, né? E a gente tem também a força da mulher do agro. Eu achei tão maravilhoso quando eu vi seu nome aqui no agro, porque o agro é um ambiente totalmente masculino. Eu não imaginava que tinha uma presidente da Comissão Semeadoras da Agro mulher. A gente sempre vê homens. Né? Como é que você vê o papel da mulher no desenvolvimento do agronegócio brasileiro? Bom, é de extrema importância. Né? Como você falou, o agro também, né, é um dos setores que é completamente focado para o homem. E quando a gente fala assim, a mulher está indo para o agro, a mulher está começando a ter visibilidade, na verdade, no agronegócio. Porque, se a gente for puxar lá atrás, nas histórias lá atrás, quando teve o desenvolvimento agrícola no mundo, estava o homem e a mulher. Então, a mulher sempre teve na gestão das propriedades, ela sempre teve cuidando do lar e também ali da lavoura, gerindo a propriedade, cuidando da parte administrativa, mas sempre quem apareceu, sempre quem teve visibilidade foi o homem. Em todas as culturas, isso, não diferenciando nenhuma cultura. E hoje, já vem o quê? De uns 10, 12 anos para cá, a gente vem vendo mais mulheres tendo vozes.
Mas ainda, gente, a gente está lá atrás. Vejam bem, no Brasil hoje nós temos 5 milhões de propriedades rurais, pequena, média, grande, independente do tamanho. Somente 19% são mulheres proprietárias. Então, a gente olha que isso não dá nem 1 milhão de propriedades. Então, a gente ainda está... Mas a mulher é casada, é do homem da mulher? Sim, é do homem da mulher lá para o casamento, mas quem que aparece que é o dono da propriedade? O homem. Hoje ainda a gente tem muitas mulheres que trabalharam a vida toda na área rural e não conseguem a aposentadoria rural. Entram e é negado. Por que que é negado? Porque a vida toda a administração daquela propriedade foi feita no CPF do homem. E ainda a nossa Previdência não acata, mesmo você demonstrando esse trabalho da mulher, o documento que eles usam para poder mensurar se ela é ou não produtora rural, né, trabalhadora rural, é a certidão de casamento. E a gente sabe, né, que antigamente as mulheres casavam muito novas e lá vinha escrito do lar. E depois a mulher teve profissão, teve isso, enfim, construiu aí uma enorme história, um enorme patrimônio, e porque está escrito do lar lá, é negada a aposentadoria. Então, a gente vê aí hoje vários deputados, né, falando de projetos de leis, mas ainda isso não mudou. Então, aí a gente vê a mulher ainda na invisibilidade. Mas ela tem um papel de extrema importância no campo. E quando a gente olha em gestões, 34% das gestões das propriedades que estão trabalhando lá são mulheres. Se a gente olhar nos países desenvolvidos, e a gente começar a olhar, 40% da mão de obra de produção de alimento do mundo está na mão das mulheres. Mas ninguém mostra, ninguém forma. Por quê? Não, o agronegócio no mundo é somente os homens, e não é esse cenário. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Eu venho de uma família completamente focada no homem. Desde meus avós, meu pai é produtor rural, e na época que eu era criança, a gente ia para a propriedade rural, eu muitas coisas não fazia porque eu era mulher. Uma das coisas, andar a cavalo. Hoje eu até sei andar a cavalo, mas para subir num cavalo, precisa pegar um guindaste para me colocar no cavalo. Porque quando você é jovem, vai aprendendo a cavalo, você tem mais habilidade, né? Mas, e tudo... tratoristas, entendeu? Jamais eu subi num trator. Por quê? Porque eu era mulher. Não como eu, muitas mulheres também foram criadas assim. Culturalmente, nós não fomos criadas para dar continuidade a uma propriedade. Por isso que hoje a gente também vem fazendo um trabalho muito forte da importância da sucessão da mulher do campo. Por quê? Porque a mulher ela foi criada para ficar ali na cidade, para ser dona de casa, para casar. E aí só o filho homem que ia para a propriedade. Quando não tinha um filho homem, todo mundo na cidade eu sou do interior de São Paulo, né? E todo mundo na cidade ficava olhando. Nossa, mas aquele senhor João ali, 5 filhas. Os genros vão ficar de olho nas propriedades dele. Ou hora que ele morrer, se as filhas não casarem, a gente vai comprar a preço de banana. Por quê? Porque elas não sabem cuidar da propriedade, então aí elas vão vender a qualquer preço. Juliana, você está à frente aí de importantes iniciativas voltadas ao protagonismo feminino no agronegócio. Fala para a gente quais ainda os principais desafios hoje que as mulheres ainda enfrentam nesse setor. Muito já se avançou, mas ainda tem muita coisa. Assim, nós temos muitos, né, desafios. Eu falo ainda que a gente tem grandes mulheres à frente na liderança do agro, mas ainda a gente, muitas vezes, quando você chega para gerir a propriedade, ou porque o teu marido, você casou com alguém que tem propriedade, ou você herdou da família, muitas vezes a mulher tem que falar mais alta para ser respeitada, porque os funcionários em si, eles não querem ser gerenciados por uma mulher, por ser mulher.
O crédito, o acesso à linha de créditos ainda é uma grande dificuldade das mulheres, não só do agro, né, do empreendedorismo no geral. E, enfim, mas a mulher tem muitas coisas positivas que ela leva e agrega dentro do campo. A inovação, tecnologia, a comunicação, nós temos mais habilidades de comunicação para gerir, para administrar, para ter aquele momento de empatia, né, com o problema do funcionário, da família do funcionário. Enfim, e aí, nesse meio todo, há 3 anos atrás, além de eu minha família toda ser do agro, a gente tem propriedade rural, eu participo da propriedade. Na verdade, um dos meus primeiros trabalhos, gente, foi numa área completamente masculina. Meu pai é dono de curtume de couro, e eu trabalhei lá. Então, assim, eu, com meus 19 anos, eu como Mariana, Ariana, também sou Ariana, eu não me conformava de não ter voz. Eu não me conformava. Então eu discutia, e eu ia e falava, e colocava minhas opiniões, e mesmo assim eu era rebatida o tempo todo, e aí todo mundo achava que eu era encrenqueira, que arrumava confusão, mas não. Por quê? Porque eu não tinha respeito, ou o que eu falava não dava um crédito por eu ser mulher. E aí, com isso, eu sou empreendedora, né? Fui empreendedora nova, criei minha empresa, e hoje, há 3 anos, através da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, foi criada essa comissão de semeadoras do agro, na qual eu sou presidente. E falo para vocês, a federação ela tem um viés sempre de apoio da mulher, não de agora, tá? A federação tem 85 anos, mas há 12 anos atrás, na diretoria, já tinha 2 mulheres compondo. Então, quer dizer, eles davam já voz para as mulheres, mas era um ambiente machista. Não é porque tinha 2 lá. E aí foi criada essa comissão. E quando foi criada essa comissão, em 2022, dia 8 de março, a primeira coisa que me pressionaram e falaram assim: qual é a missão? O que vocês vão fazer? Porque eu falo assim, que mulher, não adianta a gente ser só capacitada. Nós temos que estar provando toda hora os resultados e por que a gente veio. E eu, como uma boa ariana, não me conformando com essa cobrança, falei, pode esperar que a gente vai dar resultado. A comissão foi criada. As integrantes da comissão, tá, em 2022, eram 11 mulheres que eram presidentes de sindicatos rurais no Estado de São Paulo, nas suas cidades. Para vocês terem uma ideia, nós temos 233 sindicatos rurais no Estado de São Paulo. Em 2022, tinham 11 mulheres. E aí, ali, fizemos a reunião, e eles acharam que ia parar por ali. Mas começou. Um sindicato chama para fazer uma fala, outra fala. E eu, gente, tive que me reinventar. Por quê? Pensa uma pessoa que tinha pavor de pegar no microfone. Era eu. E eu tive que me reinventar. Peguei o Sebrae, nós estamos aqui com a Eliane do Sebrae, o Sebrae delas, sentei e falei, vamos montar módulos para ver o que eu vou fazer e criar conteúdo. E foi assim que eu comecei. Quando foi ver, em 6 meses, a gente nasceu em março, começou tudo isso em junho. Quando chegou lá, novembro, nós já tínhamos visitado 26 municípios e já tinha estado com mais de 2.500 mulheres. Quando eu cheguei com esses resultados na diretoria da federação, todo mundo começou a olhar diferenciado. E eu não tinha verba para poder bancar esses eventos, então era assim, o Sebrae ajudava com uma coisa, a federação com uma, o sindicato que a gente ia era uma. Nós tínhamos aquela coisa, não poderia demonstrar que a gente estava indo ocupar o lugar dos homens, que também não era esse o objetivo, mas o que a gente queria era trazer a mulher do campo para a visibilidade. Aí nasceu a grande missão das semeadoras do agro, que é trazer a mulher do campo para a visibilidade, levando para ela tudo o que nós temos de capacitação dentro do Senar. O Senar São Paulo tem mais de 490 títulos de capacitação, e do Sebrae, que tem mais de 1.000 títulos de capacitação. E aí que, depois de 6 meses, a gente começou a ter um olhar diferenciado e falar, espera aí. Aí sentamos para fazer o planejamento para 2023, e hoje
a gente é considerada um dos principais movimentos da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, as Semeadoras do Agro. A gente fechou 2024 com 115 municípios visitados e com mais de 12 mil mulheres nos nossos eventos. Isso aqui é protagonismo feminino. Agora sim. Juliana Lima, querida. Muito obrigada, Juliana Fará. Tem 2 Julianas maravilhosas aqui. Juliana, você Olá. tem A Juliana tem colocou uma frase aqui que eu achei super interessante. A liderança começa em você. Bem-vinda. Exatamente, obrigada. E, Ju, você fala muito bem. Você falou que tinha dificuldade, você falou muito bem. E, olha, é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz, porque esse Realmente Conecta está sendo assim, incrível. Mulheres com muita bagagem, falando muito bem. Então, eu fico assim, muito lisonjeada. E eu vou começar a contar um pouco, falar sobre essa questão da autoliderança, né? Que eu vou até contextualizar com o que a Rijarda falou ontem, que eu achei bem importante. Que ela falou, antes de você pensar em internacionalizar, você desenvolver a sua marca localmente. Então, é mais ou menos essa minha proposta. Antes de você liderar o seu business, liderar a sua família, primeiro você tem que olhar para dentro. Você tem que fazer uma autoliderança. E é com isso que eu trabalho. Por quê? Eu acredito que quando você realmente conhece a sua força, o seu diferencial, a sua autenticidade, e você acredita nos seus valores, tudo muda. Que, a partir daí, você desenvolve uma autoconfiança para você pensar em liderar. Então, eu venho aí, né, trabalhando bastante com isso, porque eu acho esse ponto fundamental. Eu acho que quando você se autolidera, eu acho que você toma melhores decisões. Eu acho que você, nos momentos de desafio, você segue em frente com coragem, porque coragem é agir com medo, que a gente sempre tem medo, mas eu acho que a gente segue em frente com medo, e eu acho que a gente se coloca de uma maneira estratégica. Então, eu acho que por isso que eu gosto tanto desse tema, da autoliderança. Diz para a gente o que é se autoliderar. Autoliderar? Então, é isso, é você conhecer as suas fortalezas, é você buscar se conectar com os seus valores, você realmente olhar para dentro, fazer um autodesenvolvimento, para daí você pensar em fazer qualquer outra coisa, você começar a liderar, enfim, seu business, sua família. Eu acho que tudo começa de dentro. Você hoje mora em Miami, não é? Desenvolve o teu negócio lá, não é Sim, isso? sim. Compartilha para a gente um momento aí da sua trajetória, que você, a autoconfiança, né, a autoliderar, se transformou aí a tua vida. Eu vou começar assim, para a minha ida para os Estados Unidos. Eu estava passando por um momento no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, amo o Rio de Janeiro, mas ele estava num período assim, extremamente violento, ainda está, infelizmente, mas assim, eu tive casos assim, muito próximos. E eu decidi, eu tenho 2 filhos pequenos, e eu decidi, falei, eu quero morar fora. Já tinha até vivido antes, mas eu sempre estudei fora e trouxe o meu conhecimento aqui para o Brasil. Que eu falava, não, é aqui que eu quero ficar, meu coração está aqui. E aí, dessa vez, com filhos, eu acho que mexe muito com a gente, aí a gente começa a pensar um pouco diferente. Aí eu falei, não, eu não quero mais me arriscar, eu quero morar fora. E é interessante porque eu fui atrás. Eu trabalhava já no mundo corporativo, na área de tecnologia, e eu entrei em contato com o meu chefe global lá fora, e eu falei para ele, eu quero mudar para Miami. Então, eu gostaria que você buscasse um cargo América Latina, ou, enfim, global, que você conseguir, eu gostaria de ir. Aí ele até assim, se assustou, porque as coisas estavam indo bem no Brasil e tudo, com a equipe boa. E ele falou, Juliana, então tá bom, me dá um tempo que eu vou ver. Quer dizer, em 2 semanas, ele correu atrás, foi até uma coincidência, ele falou, tem um cargo Latam, e conseguiu para mim. Então, foi assim,
não veio nada de graça. É importante falar isso, porque muita gente fala, você mora em Miami, tal, que bacana. Mas tudo foi assim, com muito planejamento também. E busquei isso, consegui. E a chegada lá também foi muito desafiadora. Porque para você chegar com cargo de gerência, né, num país que, né, como os Estados Unidos, que é muito concorrente, tem muita concorrência e tal, eu tive as barreiras de imigrante, lógico, eu tive que conquistar meu espaço, e ainda mais no mundo extremamente masculino, que eu trabalhava em multinacional na área de tecnologia, que eu verifiquei uma vez, uma coisa que me chamou muito a atenção, nas reuniões que eu participava, assim, a porcentagem de mulheres era muito pequena. Até que os anos foram passando e uma reunião que eu tive assim com quase 200 homens e 5 mulheres. Assim, eu contei, eu fiz questão de contar. Assim, eu peguei e falei, não, gente, não é possível. Eu fui contando, eu falei, não é possível, entendeu? É muita diferença. Aí eu fiquei pensando, refletindo, eu falei, por que isso? Por que tão poucas mulheres, se eu conhecia tantas mulheres capazes? E aí eu comecei a conversar com várias pessoas que trabalhavam comigo, e essa questão da autoconfiança era um tema que assim, eu via claramente que impactava muito as mulheres. Porque a gente entrava numa reunião, você sempre tinha aquele olhar de julgamento assim, dos homens, sabe? Então, as mulheres ficavam, poxa, será que eu vou conseguir realmente entregar o que está sendo esperado? Será que eu vou conseguir me desenvolver bem? Enfim, então, eu percebia que muitas não tinham essa autoconfiança para encarar um cargo de liderança. E aquilo mexia muito comigo, e eu fui melhorando. Lógico, hoje em dia, eu acho que está tendo programas de inclusão e um trabalho que eu acho extremamente importante, porque não adianta só falar, não, deixa acontecer, porque não, tem que ter uma consciência e tem que ter realmente programas para incluir essas mulheres. Enfim, melhorou, mas ainda tem assim muito que caminhar, muito que melhorar. Mas aí eu, comentando rapidamente, há pouco tempo atrás, há um ano atrás, na verdade, a minha diretora foi mandada embora. E aí o VP chegou para mim e falou, Juliana, então, depois de 10 anos que ela trabalhou na empresa, amava a empresa, tirou 1 mês de licença maternidade, ela foi mandada embora de uma hora para outra. Eu fiquei assim, extremamente abalada com isso. O VP simplesmente, muito simples, virou para mim e falou, Juliana, você está fazendo um bom trabalho? Então, eu vou demitir também o seu chefe. Então, agora você fica com os 3 cargos, você toma conta da estratégia toda do Brasil, e é isso. Só que eu não ganhei 1 centavo a mais, muito pelo contrário. Eles ainda diminuíram a comissão de todo mundo, então eu estava ganhando menos e trabalhando por 3. Aí eu realmente falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Falei, não é possível. Aí eu falei, não é isso. E eu já tinha feito uma formação de coaching em 2023, uma formação muito, muito boa, assim, de quase 1 ano e tal. Estudei bastante, porque eu tinha esse desejo de empoderar as mulheres. Aí eu falei, quer saber? Não vou permitir isso. Aí eu falei, não, vou pedir demissão e vou abrir meu próprio negócio. E comecei a trabalhar com mentoria em liderança, que é o que eu faço hoje. E basicamente, assim, falando que meu tempo já está correndo, eu falo muito. Então, assim, o meu trabalho hoje, quando as pessoas escutam mentoria em liderança, parece que eu trabalho só com empresas e pessoas que querem né, serem líderes de equipes e tal. E não, eu acho que assim, o que mais meu coração se enche de alegria é quando eu tenho clientes desse programa de autoliderança, sabe? Que você vê que realmente, assim, muitas mulheres são fantásticas, inteligentíssimas, mas quando você vai olhar ali, lá dentro, falta autoestima, autoconfiança. Então, eu realmente faço um trabalho profundo nisso, porque eu acredito que quando você tem uma autoconfiança, tudo muda. Eu acho que você consegue alcançar resultados assim que não tem limite. Eu acho que a nossa mente é que vai colocando os limites. Então, eu acho que assim, esse posicionamento, eu acho que quando a gente confia, a gente realmente conhece a gente a fundo, a gente entende
que a gente é único, não tem como, sabe? Assim, cada um, essa questão da Maísa, que eu fiz o programa dela, inclusive, essa questão de você contar a sua história com orgulho, por mais problemas que você tenha tido no passado, você saber que, por ter essa história, você é autêntica. Não tem ninguém igual a você. Mas você tem que reconhecer e ter orgulho disso. E não ter medo de peitar qualquer coisa e se impor. Eu acho que isso, assim, é a coisa mais importante. Então, assim, falando de autoconfiança, eu vou convidar todas vocês. A gente vai fazer aqui um exercício que, normalmente, esse exercício é feito com 2 minutos. Mas aqui, como a gente está com tempo curto, eu vou fazer só 1 minuto. Então, eu vou convidar todo mundo a ficar de pé e a gente vai fazer a pose da Mulher Maravilha. Que essa pose, gente, parece brincadeira, mas isso daí tem um poder que vocês não imaginam. Assim, isso daí até, assim, tem muitos estudos de faculdades muito importantes que analisaram que quando você fica 2 minutos antes de uma reunião importante, de uma entrevista de trabalho, ou o que quer que seja, eu jogo tênis, antes de uma partida de tênis, você fazer isso, até as taxas hormonais mudam, assim, você cria uma força dentro de você. Então, assim, se vocês puderem, passem para outras mulheres ou até homens que estão passando por um momento aí de vulnerabilidade, para fazerem 2 minutinhos só, olhem para o espelho. Então, vamos lá, vamos fazer uma pose. Mulher Maravilha e Super-Homem, vamos fazer. É Superman, né? Então, vamos lá. Com força, vamos. Empinar o rosto. Qual a música? Põe a música da Mulher Maravilha. Dá para colocar qualquer música. Põe só um tan. Para dar mais força, né? Dá uma força aí. Mas, pessoal, assim, muito obrigada. Assim, foi assim, um prazer falar, compartilhar essa experiência. E, para fechar, só um detalhe, Carol, se você permitir, eu coloquei aqui para você um QR Code, se vocês puderem escanear, tem um questionário muito rápido, são 5 perguntas, e eu vou fazer um sorteio, todo mundo que escanear, eu vou fazer um sorteio de uma mentoria de 3 meses comigo, de autoliderança. Então vai ser um prazer. Quero. Obrigada. Obrigada, Juliana Lima, querida. Eu quero convidar para a gente prestar atenção na tela, porque nós vamos receber a participação de uma convidada. Só um pouquinho, viu, Superman? Só um pouquinho. Nós estamos com uma painelista que ela está em Vancouver, lá no Canadá. Vou só reapresentá-la para vocês lembrarem. É Ana Paula Rocha. Ela é estrategista de marketing com mais de 25 anos de experiência em grandes empresas como Petrobras e Icatu. E ela tem um método de mentoria sobre estratégia, né? Que tem tudo a ver com o que vocês colocaram aqui, planejamento, organização, estratégia. E eu quero convidar a Ana Paula Rocha para fazer as suas colocações, porque ela tem colocações supimpas sobre estratégia. Eu já vou perguntando, porque o tempo é curto e é um vídeo que ela está mandando lá do Canadá, eu vou perguntar, como é que a gente aplica, Ana Paula, a estratégia no dia a dia sem complicação? Bem-vinda, querida Ana Rocha. Aninha? Olá, bom dia, boa tarde, que bom estar aqui. É prazer fazer parte desse painel, muito obrigada pelo convite. É realmente muito orgulho que eu estou aqui hoje, fazendo parte do Connect 2025, conhecendo vocês, fazendo parte dessa conversa maravilhosa. E vamos falar um pouco da minha experiência com estratégia, eu quero falar um pouco sobre plano ou sorte, né? Eu sempre parei para pensar um pouco na minha vida o que era plano e o que era sorte. E eu percebi na minha estrada como estrategista e na minha própria vida pessoal que sorte a gente agradece de ter, né? Mas o plano a gente pode controlar. Eu não diria controlar, mas a gente consegue planejar, né? E pensar como é que a gente vai alcançar o que a gente precisa através de passos, né? E através de um entendimento de aonde a gente quer chegar.
Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né, sobre a minha experiência com isso. Primeiro, pessoalmente, eu trabalho como estrategista, né? Eu também tenho a minha empresa onde eu ensino estratégia de marketing para empreendedores e profissionais de marketing. Tenho mais de 25 anos de experiência, trabalhei em empresas como a Petrobras e na Icatu. Hoje eu moro no Canadá, moro aqui há 9 anos. Então, tive uma experiência corporativa como estrategista e gerente, e é um gap no mercado, né? Você ter pessoas que realmente sabem fazer uma boa estratégia, que conseguem dar direção no marketing. Vim para cá e quando cheguei aqui fui procurar, claro, né, trabalho na área corporativa. Não aconteceu. Não aconteceu, isso gerou, claro, né, muita instabilidade, me gerou muito questionamento pessoal, e eu fiquei tentando por muito tempo, né, fazendo coisas de acordo com o que me diziam que era para fazer e contando com a sorte, né, de achar um trabalho que estaria à altura daquilo que eu imaginava que eu podia realizar. Mas não foi o que aconteceu, porque eu não tinha experiência canadense, a língua ainda era uma barreira em 2016, quando eu cheguei. E eu comecei a pensar, tá, então como é que eu uso o que eu aprendi, o que eu faço, que é estratégia, a meu favor, né? E foi o que eu fiz. Eu estabeleci um goal, e eu comecei a entender como cada etapa do que eu precisava fazer para alcançar aquele goal, que era um emprego, né? Estava funcionando, assim como a gente faz em marketing, né? A gente pensa quem é o nosso público, a gente pensa qual canal que a gente vai usar para falar com aquele público, a gente pensa em como é que a gente vai falar, o que que a gente vai dizer. E eu comecei a entender o meu currículo, a minha entrevista como peças de comunicação. E comecei a testar. Então, se eu faço um currículo com uma determinada quantidade de informação, com determinado tipo de informação, o que que acontece? Eu consigo uma entrevista? E se eu vou para a entrevista, o que que acontece nessa entrevista? Isso foi um processo muito interessante que acabou me levando ao meu emprego dos sonhos, que era ser professora. Então, eu sempre quis ser professora era um sonho, e ele acabou acontecendo em 2019, quando eu fui convidada para dar aula de marketing num college aqui no Canadá. E então, assim, a estratégia de me expor, de sair da minha zona de conforto, né? De ir entendendo o que que as pessoas precisavam de mim, como é que eu poderia usar os meus skills e ir adaptando essa informação, me levou a ir falando com as pessoas sobre aquilo também fazendo networking, inclusive, né? Conexões, adaptando essa minha história também, né? Para dizer, olha, eu consigo ensinar o que eu fiz, né? O que eu aprendi. Então é por isso que eu falo sobre estratégia, e eu acho que a estratégia ela pode usar tanto a gente na vida pessoal quanto na vida profissional. Esse foi o meu exemplo de vida pessoal. E agora, respondendo uma pergunta, né? Então, como é que a gente pode usar a estratégia no nosso dia a dia? Então, do ponto de vista de marketing, né, o que a gente precisa pensar é que a gente, como dono do próprio negócio, a gente tem que ter muito autoconhecimento sobre nós mesmas e autoconhecimento sobre o nosso negócio. O que isso significa? Significa que a gente tem que saber, a gente precisa pensar e entender realmente quem é o público-alvo que pode se beneficiar do meu serviço ou produto, né? Aonde esse público está buscando soluções relacionadas a isso que eu ofereço. Não necessariamente é no Instagram, pessoal, né? Então, assim, às vezes é no WhatsApp, às vezes é no Facebook, às vezes é no LinkedIn. Então, às vezes é por e-mail. Então, a gente tem que pensar assim, qual canal que eu vou usar para entrar em contato com essas pessoas, né? A gente também tem que pensar que informação que eu tenho que dar para essa pessoa, né? Qual é a minha proposta de valor? O que é diferente do que eu faço das outras pessoas que estão competindo comigo? Quanto mais a gente entende, a gente sabe o nosso propósito também, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Mais clara fica essa mensagem para o outro que está ali nos seguindo ou que está entrando em contato com a gente num evento, né? E a gente consegue pensar, essa pessoa com quem eu estou encontrando em contato, puxa vida, ela realmente pode se beneficiar do meu serviço ou do meu produto. Então, deixa eu explicar para ela, né, o que que eu faço e me conectar com ela, me conectar com as dores dela, com as necessidades dela. E não necessariamente com a minha necessidade de vender, mas com a necessidade da pessoa de resolver o problema.
Então, a estratégia é muito sobre isso, é muito sobre a gente entender, então, a pessoa com quem a gente quer falar, entender profundamente as necessidades dessa pessoa, entender o canal onde a gente vai levar o nosso conteúdo, né? E que conteúdo é esse, para que quando o conteúdo aconteça, ele esteja de acordo e preparado, né, para essa pessoa que quer ouvir sobre esse assunto. Espero que tenha ajudado. Uma outra pergunta, né? Se eu acredito em sorte, com certeza eu acredito em sorte. Eu acho que a gente sempre tem que pensar que parte do que acontece na nossa vida, parte é sorte, parte é competência, né? E eu acho que a gente consegue melhorar a nossa competência através do conhecimento. Eu acredito muito em conhecimento, eu acredito muito em aprendizado, né? E acredito muito em a gente usar o nosso tempo de forma positiva, interessante, separar o tempo para que esse conhecimento aconteça e para que a gente possa testar o que a gente está aprendendo, né? A gente aprende, a gente testa. E errar faz parte. Errar faz parte. A gente vai errar, principalmente em marketing. A gente não é rock science, né? Não é uma coisa que a gente diz, faz assim, dá certo para todo mundo. A gente tem que experimentar. Então, a gente acredita na sorte, mas a gente tem que melhorar a nossa competência. A gente tem que se preparar, né, para que a gente possa conhecer a nós mesmos de novo e ter o conhecimento necessário para que a gente alcance nossos resultados. Então, eu acredito muito em aprender marketing, né? Eu acho que hoje em dia tem muita informação por aí. Então, a minha orientação, recomendação é que você escolha uma pessoa para você seguir, né? Que você escolha um curso, você faça o curso. Se esse curso puder ser, inclusive, ao vivo, né? Onde você pode tirar dúvidas, melhor ainda. Esses cursos que a gente compra, é ótimo comprar curso online, é ótimo comprar curso para a gente fazer no nosso tempo, mas tem que fazer o curso, né? Então, isso é parte da competência, né? Então, como é que a gente aplica a estratégia no nosso dia a dia? É isso, né? A gente tem que ser intencional, ter intenção. Então, se eu intencionalmente comprei um curso porque eu preciso aprender como fazer vídeos para o Instagram, eu vou fazer o curso e eu vou testar o meu conhecimento, né? Então, se eu tenho que aprender estratégia, que é, por exemplo, os cursos que eu ofereço, eu aprendo a fazer uma estratégia e eu testo, né? Para ver se esse aprendizado está funcionando. Então, é isso que eu quero deixar de recado para vocês, né? É plano ou sorte, é uma combinação dos dois. Eu acredito que a gente tem que contar com a sorte e ser competente para usar as oportunidades que aparecem na nossa vida, né? E tá atento, gente, tá atento para as oportunidades, né? Tá atento para aquilo que está se abrindo para nossa jornada. Então, queria realmente mais uma vez agradecer a participação. Espero que vocês tenham gostado dessa fala, que a minha experiência, né, de 25 anos de Petrobras e Catu, juntas, né, foram me trazendo todas essas ideias, né, de como a gente realmente pode usar e deve usar a estratégia, como o mercado precisa, né, de gente que sabe planejar, né? Planejar para conquistar. Então, vamos planejar para conquistar. Fico à disposição de vocês. Meu nome é Ana Rocha. Me sigam no Ana Rocha Marketing, no Instagram. Vai ser um prazer estar com vocês a qualquer momento. Se quiserem bater papo, estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez pelo convite de participar dessa conversa e desse painel. E desejo a todos um painel maravilhoso. E fico aí à disposição para se vocês precisarem entrar em contato comigo. E muito obrigada por terem abrido essa oportunidade de eu participar online, já que eu estou aqui do Canadá, então ficou difícil para chegar aí em tempo. Mas eu estou aqui em tempo para estar aí com vocês. Todo o amor do mundo e uma linda tarde. Obrigada, Ana Rocha, muito obrigada. Maravilhosa aí a estratégia de Ana Rocha. Nós vamos falar com o último painelista. Não quer dizer que o melhor fica para o final. É isso? Eu fiquei a pensar por que me deixaram para o último. Pois é. Porque você é bendito entre as mulheres. Entendi. Nós vamos falar aqui com o Wellington Souza, ele que é fundador e diretor da W Souza Marcas e Patentes e trabalha com proteção e gestão de marcas e patentes. Bem-vindo, Wellington. Obrigado, boa tarde a todos.
Tudo bem, gente? Antes de você falar, eu posso? Eu acho que pode. Eu queria pedir um minutinho, pessoal do... Pode colocar para a gente ver? Aproveitar que a gente já está na posição para a gente ver. Me deixa por último e ainda não me deixa falar? É. É tipo Só um minutinho, isso? tá? A gente vai se vingar hoje dos homens. Gostou? Cadê? Tem homem aí na plateia ou não? Pode colocar, por favor. Homens defendam. Não tem ninguém para te defender. Empreender sem proteção é como construir um castelo na areia. Muitas empreendedoras começam seus negócios com alguns desafios. Um deles é a burocracia, falta de dinheiro, insegurança se vai dar certo, se vai dar errado. E olha, um descuido muito grande, elementar, é não registrar o nome, a marca, porque isso vai trazer prejuízos para o negócio. Quando surgiu, o desejo de montar um negócio, comecei numa sociedade, como a maioria das empresas, elas começam, e me veio a necessidade de estar mais segura em relação à minha marca, em relação ao nome, em relação ao projeto que eu tinha criado. Nós somos uma empresa pioneira, então aí veio vários desafios, Um deles é ter uma identidade, ter uma marca para você fazer o seu papel dentro do mercado, se fazer conhecer. Foi uma decisão que a gente tomou, para poder estar ali presente, que hoje a BMA Ambiental é uma marca muito reconhecida dentro do mercado de supressão de poeira. No caminho eu aprendi algo grandioso, a importância de proteger e construir um legado. É exatamente isso que fazemos na WSouza. Nós ajudamos as empreendedoras a protegerem suas marcas. Porque mais que registrar um nome, estamos garantindo que seus sonhos tenham estrutura e base sólida para crescer. Eu me sinto muito próxima, eu acho que a By Design é muito próxima à WSouza nesse quesito de profissionalismo, transparência, que eu acho que é algo muito importante em todos os negócios, compromisso com o sonho, o compromisso com o desejo do cliente. É sempre um desafio, enquanto mulher, você empreender, Então, assim, meu conselho é que ela não desista, que ela acredite no que ela é capaz de fazer, que ela acredite no sonho dela, porque se ela está ali, ela tem um sonho em fazer o negócio dela dar certo, então que ela não desista. O legado que a WSouza quer deixar para o mundo é o legado de um pai para um filho. E projetamos nele um crescimento para que ele se torne único, especial. E é assim que projetamos a sua marca, que ela cresça, se torne única e com registro pela WSouza. Eu sou Cláudia Martins, proprietária da By Design, e eu escolho a WSouza para fazer a proteção da minha marca. Eu sou Michele, da BMA Ambiental, e escolho a WSouza para proteger a minha marca. Maravilha. Então, Wellington, parabéns. Obrigado. Diz pra gente sobre... Eu vi que elas falaram sobre proteção de marca. Além de registro, você também trabalha com a proteção da marca, é isso? É isso. São duas coisas e é muito comum a confusão, Primeiro, contar um pouquinho da minha história, rapidamente. Eu tinha 14 para 15 anos, em um escritório de marcas e patentes. E por lá eu fiquei 10 anos, foi meu único emprego. E de lá eu saí para abrir o meu próprio escritório. Isso, somados, tem 34 anos. Então eu fiz essa jornada em meio a muitos desafios. E eu acho que o que hoje o mundo oferece,
há 20 anos atrás, pelo menos eu não tive acesso. Mentorias, apoios. Então, eu fiz uma caminhada muito solitária. Então, sempre enfrentando muitos desafios dos mais diversos, financeiro, emocional, tudo. E aí a gente venceu e chegamos até aqui. E o que acontece? A maioria confunde. Procurei o contador, abri a empresa, já registrei, está tudo registrado. Não está tudo registrado. Então, o filho que você vai colocar no mundo, muitos chamam nome de fantasia, ele precisa ser registrado num órgão específico, que é uma autarquia federal, chamada INPI. E a maioria posterga essa decisão. Nunca está na hora, é muito caro, que não é muito mais barato, a metade de um preço que você desenvolver um site, mas aí vai distanciando da realidade. E depois, além de registrar, você tem que zelar, você tem que cuidar. A marca é um ativo dinâmico. Se a Coca-Cola, se a McDonald's, se a Google não pensassem e agissem assim, elas não estariam mais vivas. Então, Blockbuster é um exemplo disso. Kodak não acompanharam as mudanças, não se reposicionaram, não mudaram a estratégia, não olharam para o mercado, cochilaram e o cachimbo caiu. Ou seja, quebraram, foram ultrapassadas. E, não sei se vocês sabem, a Netflix tentou comprar a Blockbuster. E eles não toparam a negociação. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, não é só registrar a marca, é também fazer uma gestão desse ativo. Por quê? Você não vai parar de vender usando a marca. Você não vai parar de investir no marketing para a marca ser aparecida, para a marca ser percebida. Então, se você cochila na gestão, sua concorrência aproveita disso, lançando um nome parecido, e por aí vai. Então, registro, consegue primeiro o registro e depois faz um monitoramento desse ativo, mesmo porque depois tem alguns prazos, não só o de validade, mas também envolve o uso efetivo. O que é o uso efetivo? Usar com a mesma logomarca que você depositou antes. Então, se você revitaliza, faça um novo processo, tem toda uma série de cuidados. Wellington, qual a principal consequência de não registrar a minha marca? Prejuízo financeiro, em primeiro lugar. Falamos tanto aqui de planejamento, e hoje fala-se muito em personal branding, né? Então, marca pessoal. Então, para que eu invisto na minha imagem? Porque a imagem fala. Por que eu invisto numa identidade visual da minha empresa? Porque a imagem fala. Eu comunico alguns atributos da minha personalidade, seja ela jurídica ou física, através de alguns atributos. Cores. A Maísa comentou do coraçãozinho, né, que comunica e muito. Então, cada um tem uma defesa ali por trás de algum desenho. Então, quando você não protege, você não é o dono. Se você não é o dono, você está usando uma coisa indevidamente, porque ela não é sua. Por isso que eu falo que não é sobre um nome. Ah, ninguém vai copiar meu nome. E se copiar, eu mudo. Ah, é? Você muda de reputação da noite para o dia? Você demora 30 anos para construir algo e depois tira aquilo do mercado, vai colocar o quê? E o que isso vai comunicar com a troca? Então, o primeiro é prejuízo. O segundo, a gente chama no direito de um dano talvez irreparável, porque não dá para calcular. Calcula perder a reputação? Não, de jeito nenhum. Dá para calcular? A gente até tenta, né? Não é? Então, você tem ali um cálculo mínimo que é o que atinge seu patrimônio. Então, o juiz vai lá e faz um cálculo. Mas o que aquilo repercutiu
na sua vida social, né? Na sua vida interna, interior. Então, assim, é isso. É cuidar da marca como se fosse um filho. Então, quem aqui é pai ou mãe? Deixa eu ver como é que está a plateia aqui. Eu sou pai de 2. Então, assim, eu acho que nenhum pai ou nenhuma mãe em plena sanidade vai projetar para um filho queda. Vai projetar para um filho cresça, depois retroceda. Voltar atrás é buscar no passado um aprendizado que eu aplico aqui, não é retroceder. Então, quem aqui constrói uma empresa para quebrar? É alguém? Eu tenho 30 e poucos anos de jornada, nunca sentei com um empresário que me falou, não, eu desenhei esse negócio aqui para ganhar o dinheiro e ano que vem eu já fecho ele. Não estou falando de caloteiro, né, gente? Estou falando de gente de bem. Então, não existe. Mas existe formas de você blindar, planejando, né? Se resguardando. Ou seja, nada mais justo, gente. Você criou algo, você não copiou ninguém, se torne dono disso. Para que eu registro meu filho? Para ele saber que ele tem uma identidade, que ele tem um pai, que ele tem um dono nesse quesito. Muito legal. Só para contextualizar o que você colocou, é muito importante, quando eu vi o seu tema, eu gostei, inclusive a gente conversou, porque, só para colocar aqui para vocês, vocês vão entender a importância do registro de marca. Para te ajudar, Wellington. Eu sou advogado, vou fazer 20 anos que advogo com direito empresarial. Há uns 2 anos atrás, lá em Minas, meu irmão mora lá, até comentei com você. Eles tiveram um problema, eles têm um produto que vende muito em Minas, inclusive eles estão franqueando essa marca. Eles me ligaram, eles têm uma marca muito conhecida lá, e o vizinho da frente decidiu usar quase o mesmo nome dele e vender quase o mesmo produto dele, e na frente dele, tá? Então, o que acontecia? Quando acabava o produto dele lá, o próprio funcionário, eles passaram por isso, o próprio funcionário dizia assim, mineiro, né, falando, né, fala assim, poxa, vai ali no amigo ali da frente, que você vai encontrar lá. E a empresária, minha cunhada, disse, meu Deus, eu não acredito que ele está fazendo isso, não. Então, o nome deles, o nome do concorrente, ele pegou a marca que é de sucesso lá, que está sendo franqueada, colocou um S a mais e começou a vender um produto de baixa qualidade, com o mesmo preço, às vezes fazia promoção, acabou lá no X lugar, vem para cá, que tem a mesma coisa. E isso gerou uma disputa judicial grandiosíssima dos dois, porque nenhum dos dois tinha registrado a marca. Aí. Muito sério, gente. Olha a reputação, hein, a reputação do produto do meu cliente, que no caso era a minha família, sim, ficou abalada. Por quê? Porque tinha um outro produto concorrendo com o produto dele, que era primeiro lugar no mercado, com o mesmo valor e com outro nome, e por vezes mais barato, e eles tiveram que correr e registrar a marca urgente, antes que eles registrassem. Então, gerou prejuízo financeiro, emocional, né, psicológico. Tem importantíssimo isso que você coloca, o fato de registrar. A gente pensa que é uma coisa facinho, não é nada demais, mas quando isso bate a porta, né, quando alguém liga lá do INPI, que eu já recebi a ligação, a gente já fez registro de marca de cliente, que diz assim, ei, essa marca é sua, porque tem um fulano lá em São Paulo usando esse mesmo nome, e você é obrigado a mudar de nome por causa disso, ou de logotipo. Isso gera um ônus grandiosíssimo na tua embalagem, né? Começa logo pela embalagem, na logo, no que tu distribui. Então, a sua colocação é de grandiosa valia para nós aqui, que somos empreendedoras, principalmente a mulher, que a mulher gosta de tudo com muito requinte, muito carinho, muito cuidado, a marca. Ele está falando que é correto. Se você tem uma marca, por favor, registre e, principalmente, proteja, né? Que é um plus. Fala um pouquinho para a gente dessa proteção, que além de registrar, vocês ainda protegem a marca, é isso? Isso. Então, assim, alguém já viu um bebê nascer do tamanho de um adulto? Não, né? Então, eu falo que registrar a marca ou protegê-la
É cuidar do alicerce de uma casa que você quer edificar com uma série de esforços, inteligência de marketing, estratégia. Acabamos de escutar uma estrategista de marketing. Então, assim, você vai construir toda uma história, um legado, uma reputação, um conceito de produto, uma exclusividade. Quem não gosta de ser exclusivo, acho que isso está no nosso DNA. Todo mundo quer ser exclusivo, gente. Todo mundo quer ser único. E a gente é. Alguém falou isso, e cientificamente é isso. Não tem um outro Wellington, não existe. Eu sou único no mundo. Então, registrar vale por 5 anos o direito. Não, Wellington, a legislação fala 10, meu certificado está lá escrito, validade 10 anos. Aí entra a proteção. Se você pega o documento e arquiva e só pensa nisso 10 anos depois, o que pode acontecer? Na metade do tempo, seu direito pode ser caducado, na metade do tempo de validade, por N circunstâncias que a lei vai elencar. E no final da história é assim. Quem ama, cuida. Quem ama, preserva. E outra, ali é o seu pão, é o ganhar do seu pão, é o seu suor. Está tudo ali. E a sua geração vai, né, em via de regra, ou que não seja a geração que está muito em moda hoje, você vender o seu negócio, você vender sua marca. E detalhe importante, você não franqueia uma marca se você não tiver, no mínimo, o pedido depositado. É uma regra da lei de franquia. Você não aluga a sua marca. Você pode, não sei se vocês sabem, a marca é igual um carro, um ativo do seu negócio, patrimonial. Você pode alugar a marca. Ao invés de vender, você empresta. Olha, pode usar aí por um determinado tempo e me paga um aluguel dela. Mas usa nesse padrão aqui, ó. A, B, C, D. Wellington, quero te agradecer. Vai deixar um presente para a gente? Sim. Deixa um presente, por favor. Então, gente, eu estou com a Bruna, minha executiva, está numa mesinha lá, naquela área externa de lanche. Vai ter coffee break agora? Sim. Vai, não vai? Então, para quem está no Conecte-se, hoje ou amanhã, nós temos uma promoção para te incentivar e te estimular a registrar sua marca agora, hoje ou amanhã. Pode ser tarde se o concorrente entrar na sua frente e o seu prejuízo ser grande. Então, nós temos um estímulo de 20% de desconto nos nossos honorários, privilegiando o Conecte-se, e basta você ir lá na mesa, tem um QR Code, você direciona a câmera do seu celular e ele vai te levar para um formulário, você preenche e ali você conclui para você fazer jus aos 20%. R$ 700 é esse 20% de desconto. Muito então, bem. É isso. Gente, muito obrigada, Wellington. Obrigada, Juliana Lima, Wellington, Maísa, Paula, Geliane, Juliana também. E obrigada a todos vocês. A gente vai finalizando esse painel, agradecendo a cada um, a cada mulher, a cada homem, a todos que participam, inclusive pelo YouTube. Nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube. Espero que essas experiências possam transformar a vida de cada uma de nós. Muito obrigada.